batido na estrutura de madeira. Deputado Marquesan. Bom, boa tarde ao delegado Marcelo, delegado Sandro, os colegas na pessoa do Pimenta. O vídeo é chocante mesmo. Enfim, a gente aqui está nessa comissão para fazer, delegado Marcelo e delegado Sandro, um acompanhamento das investigações, e grande parte das investigações, como vocês disseram, já concluíram. Hoje seria uma grande oportunidade a gente poder perguntar muitas coisas para trazer para nós isso. Mas a gente vai perguntar com base nessas 186 páginas que a gente pegou no site da Zero Hora, porque a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul não nos mandou até agora absolutamente nenhum documento oficial para que a gente pudesse não só aprofundar aqui o nosso trabalho, mas como aproveitar a presença de vocês aqui e tirar eventuais dúvidas com relação ao inquérito, enfim, né, porque, veja bem, são 13 mil páginas, né? A gente tem acesso a 186 que a gente acredita que seja oficial. Então, para a gente realmente tornar útil aqui, vai ser extremamente difícil, né, para a gente. Mas, enfim, com a ajuda aqui dos nossos consultores, a gente vai tentar, de alguma forma, buscar algumas informações. Mas, igual, se vocês puderem mandar essas informações para a comissão oficialmente, né. Só um detalhe, a gente trouxe, nós conseguimos terminar ontem o processo de digitalização dele. Então, as 13 mil, eu entreguei aqui agora um CD contendo as 13 mil cópias. Nós tivemos muita dificuldade de fazer isso, em função de que tem que fazer em Porto Alegre. Era muito volumoso o inquérito, levar para lá para fazer isso, fazer a extração de cópias, inclusive. Nós ainda estamos extraindo as 4 vias que nós precisamos extrair, não estamos na metade da extração das cópias necessárias. Então, realmente, a questão logística foi primordial nessa questão. Então, enfim, não só para justificar que talvez a gente não consiga nem ser tão útil quanto nós gostaríamos de ser hoje, no sentido de elucidar isso e de tirar as dúvidas para poder fazer o relatório aqui da comissão. A segunda, e Pimenta, eu vou perguntando, presidente, dando espaço às vezes para a resposta, até para que também possa, dentro dessa minha dificuldade, evidentemente que eu não tenho tantas informações, este prazo que foi realizado esse inquérito, o que determinou que ele fosse realizado em 55 dias? Se nos Estados Unidos ele demorou quantos dias? 290 dias? Então, por que não poderia ser 60, 100 dias, 150 dias, né, se fosse necessário isso e menos exaustivo, e quem sabe trouxesse mais informações? Porque o inquérito poderia continuar com o réu solto, né? Não necessariamente o réu poderia ser solto e o inquérito continuar, ou não. Duas questões que foram primordiais. A primeira, na segunda-feira, nós já tínhamos a certeza de que haviam muitos ingredientes dentro da boate, haviam muitos fatores que concorreram para o resultado, e nós já entendemos naquele momento que havia um dolo eventual. Então, nós estávamos tratando com um homicídio doloso, qualificado, e os peritos, num primeiro momento, já nos apontaram que a causa-morte era asfixia. Então, nós tínhamos homicídio doloso qualificado por asfixia, crime hediondo. A prisão provisória, tanto no aspecto da prisão temporária quanto da prisão preventiva, ela se aplica nessas questões, principalmente em razão de crimes de grande repercussão, de gravidade, como foi esse, tantas mortes, e principalmente até por se tratar de um crime hediondo. Como nós havíamos representado pela prisão temporária, veja bem, a prisão temporária no Brasil, ela para crimes hediondos, ela é 30 mais 30, só que no primeiro momento o juiz decretou a prisão de 5 dias apenas, e depois prorrogou por mais 30. Então, ao invés de nós termos 60 dias, nós acabamos ficando com 35 dias. Esses 35 dias, ao final, depois foi convertida essa prisão temporária em prisão preventiva, isso tudo por solicitação da Polícia Civil, com aval do Ministério Público e por a decretação do Poder Judiciário de Santa Maria. E aí nós tínhamos 10 dias para concluir esse inquérito. Então, na verdade,
Mais 10. Então, na verdade, nós tínhamos 45 dias, que seria o prazo da questão, que no Brasil, e aí uma questão até legislativa, não existe uma diferença, como nos países da Europa, principalmente, e até alguns países da América do Sul, em que há uma diferença, mesmo para prisão temporária ou para prisão provisória. As pessoas podem ficar presas 6, 9, até um ano, dependendo do tipo de crime que é investigado, dependendo da complexidade da investigação. No Brasil não tem essa maleabilidade, não existe uma regra que permita tangenciar essa questão, ou flexibilizar essa regra. E aí, daqui a pouco, nós teríamos uma situação de que as pessoas poderiam obter liberdade pela nossa, vamos dizer assim, demora na conclusão da investigação. Então, por uma questão processual. Obviamente que se a legislação for corrigida, certamente se um fato parecido com esse acontecer, o ideal seria no mínimo uns 90 dias para investigar esse fato. Tá, mas vocês poderiam ter continuado a investigação. O único prejuízo seria que as pessoas seriam soltas. O prazo do inquérito já tinha escoado, porque na verdade o inquérito policial ele é por 30 dias. Ele poderia ser prorrogado. Mesmo assim, nós gastamos 55 dias nesse inquérito. E o Ministério Público estava nos pressionando para entregar o inquérito, para concluir o inquérito. Até porque eles queriam oferecer a denúncia. Que já fizeram esse oferecimento da denúncia, inclusive no dia de ontem. Então, algumas questões, e aí é uma crítica que nós estamos fazendo, que a gente sentiu na pele isso, porque é um caso totalmente excepcional, é que a legislação, ela na verdade, ela nos amarrou. Outro detalhe, mas a prisão, talvez na sua ótica, talvez a prisão não fosse necessária. Diante do clamor público gerado em Santa Maria, diante da situação gerada para famílias, até para comunidades que é completamente abalada, se não ocorresse essas prisões, alguma coisa teria acontecido de ruim, com certeza. Pelo que a gente ouviu de todas as pessoas que estavam querendo lá justiça com as próprias mãos, enfim, e que não aconteceu justamente pela celeridade que foi dada ao caso. Então, o caso encerrou por pressão, porque legalmente poderia ter continuado mais. Existem fatos, ele superou o prazo legal, e como tantos outros inquéritos, ele poderia ter superado mais ainda. Né? No caso de uma pessoa presa, não. No caso de uma pessoa presa, não. Na verdade, o inquérito policial, e o Código de Processo Penal diz, no artigo 10 lá, é de 10 dias quando uma pessoa está presa. A temporária é que flexibiliza esse prazo por entendimento jurisprudencial, mas não legal. Eu só quero esclarecer isso porque eu não consegui entender. A pessoa está presa por 10 dias. Então eu não posso soltar a pessoa e continuar investigando? Eu tenho que concluir o inquérito enquanto ela está presa? Não é. Mas é o seguinte... Se eu sentir, até poderia. A questão é as consequências desta soltura, digamos assim. As pessoas poderiam ser caçadas na rua, ou, mais grave, poderia gerar uma rebelião, talvez por uma avaliação, portanto, política, técnica de vocês, vocês entenderam que deveria concluir com eles presos. Não, a questão é o seguinte, a prova é tão tranquila, a prova é tão sobeja, no sentido de apontar o homicídio qualificado por dolo eventual, que até seria leviano da nossa parte não concluir esse inquérito, porque daqui a pouco as pessoas podiam fugir, uma pessoa numa situação complexa como essa, ela pode cometer qualquer desatino. Então o nosso objetivo é agir dentro do que a lei nos permite, e foi o que nós fizemos, né? Ok. Quando a gente esteve lá em Santa Maria, a gente perguntou, e a Daniela Marcel disse que não poderia se manifestar porque era um dos braços da investigação. Com relação a sócios ocultos que foram mencionados por diversas vezes, até pelo governador do estado. Este braço da investigação evoluiu com quebra de sigilo fiscal, com quebra financeiro, enfim, bancário, telefônico, principalmente dos sócios, principalmente do sócio investidor, do Mauro, evoluiu, houve a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal, do sigilo telefônico do Mauro e do Kiko, e não lembro dos outros nomes dos sócios. A questão é assim, nós representamos para essas medidas, todas elas são medidas sigilosas, foi representado nessa questão fiscal, bancário, telefônico, enfim, para verificar todas as conexões que existiam entre as pessoas. Acontece, e aí um outro detalhe, né, que as respostas a isso sempre são tardias, né? Até hoje eu não recebi as respostas das representações feitas há mais de 30 dias atrás, sei lá, 40, quase 50 dias. A resposta do judiciário para liberar, ou a resposta dos órgãos? Dos órgãos, por exemplo, os bancos demoram às vezes 3, 4, 5, 6 meses para dar uma resposta. Mesmo o juiz reiterando a cobrança, quer dizer, e aí deveria ter uma forma de que, nesses casos, nós poderíamos requisitar isso com urgência, ou o próprio juiz dar um prazo de 24, 48, 72 horas, isso ser atendido, isso não acontece. Então, nesse caso, essas respostas elas vão chegar durante o transcurso do processo para o Ministério Público diretamente já. E vocês podem falar de quem foi pedido a quebra, ou não, ou esse sigiloso não pode?
É que, na verdade, é uma questão de sigilo e aí, dependendo do que a gente disser, a gente pode incorrer, inclusive, em crime, né? Não, eu estou perguntando se pode falar ou não. É que, na verdade, quem tem disponibilidade do inquérito policial agora enviado é o Ministério Público, né? Então nós não temos mais essa disponibilidade. Mas essa requisição está no inquérito. Está no inquérito. Se ela está no inquérito... Está no auto. Não, as medidas sigilosas, elas ficam em autos apartados, né? Elas só vão para o inquérito depois, elas só vão ser juntadas ao processo no momento em que vai ser publicizado e que a defesa terá direito a contraditar ou a ampla defesa em relação a essas provas. Tá, então, inclusive os nomes de quem foi solicitado não estão no inquérito. Não, são pessoas que estão relacionadas ao inquérito, mas, mas as contas, não, por exemplo... Não, tudo bem, mas, por exemplo, se o Mauro foi solicitado, o nome dele consta no inquérito, se vocês solicitaram a quebra do sigilo bancário do Mauro... Não consta no inquérito um ofício da polícia dizendo que foi pedida a quebra. Isso está separado e só vai ser juntado posteriormente quando a resposta for atendida. Então existem ainda partes do inquérito que não estão nessas 13 mil folhas. As medidas sigilosas não estão aí dentro. E outras podem ter outros documentos que também não estejam, ou não? Vão ter, porque o Ministério Público vai pedir diligências em relação a algumas situações e isso vai ter que ser acrescentado no momento posterior. O que é que eu vi aqui naquelas informações entre Prefeitura, Ministério Público, etc., a tal da licença de operação, que não tinha, efetivamente, isso é responsabilidade da Prefeitura, mas o que é isso? Isso tem a ver com a área ambiental, tem várias nomenclaturas em várias... Uma das questões